Neste exato momento, Israel está realizando o terceiro ataque massivo ao território do Irã nas últimas 12 horas. Sabe-se sobre a destruição de complexos de mísseis no território do Irã, é claro, locais de armazenamento de mísseis e uma instalação nuclear. E já surgiram confirmações de que uma instalação nuclear-chave do Irã realmente foi atingida. Além disso, esconderijos de oficiais de alto escalão da liderança militar iraniana também foram atingidos e sabe-se que 3 generais e funcionários-chave do regime iraniano foram eliminados como resultado dos ataques anteriores. Assim, o presidente americano Donald Trump já ameaça o Irã dizendo que isso foi apenas o começo e que um ataque ainda mais feroz ao Irã acontecerá se o Irã não assinar imediatamente o acordo nuclear. O primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, alerta que a guerra com o Irã será longa. Fontes da inteligência americana e israelense informam que ambos os lados já vinham se preparando para esse ataque há muito tempo. E toda a agitação na mídia e todas as declarações públicas de que estavam ocorrendo negociações eram apenas uma cobertura, uma espécie de cortina de fumaça, para que o Irã acabasse relaxando e não estivesse preparado para essa operação. É interessante que as forças armadas israelenses realizaram não apenas um ataque aéreo, mas também operações terrestres diretamente no território do Irã, o que indica que o Mossad realmente vinha se preparando para isso há bastante tempo. Resumindo, os militares israelenses afirmam que usaram 200 caças na primeira onda de ataques. Como resposta, o Irã lançou mais de 100 drones Shahed em direção a Israel. O general Hossein Salami, que era o comandante-chefe da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, foi morto em um ataque. Ele era uma das figuras mais influentes do Irã. O ataque resultou na morte do general de exército Mohammad Bagheri, o oficial militar de mais alta patente do Irã. Netanyahu declarou que a Operação Leão Ascendente atingiu a principal instalação de enriquecimento do Irã em Natanz contra cientistas nucleares e o que ele chamou de coração do programa de mísseis balísticos do Irã. De acordo com a agência estatal iraniana Tasnim, 6 cientistas nucleares morreram. O secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, negou o envolvimento ou assistência do país nos ataques. Antes do ataque, o presidente Donald Trump declarou que não queria que Israel mirasse o Irã enquanto continuavam as negociações dos Estados Unidos da América sobre o acordo nuclear. Já após o ataque, Donald Trump afirmou que sabia da operação que estava sendo preparada e alertou o Irã de que as coisas ficariam muito piores se eles não fizessem concessões em relação ao acordo nuclear. Vamos, neste episódio, reunir todas as informações aos poucos, construir uma cronologia do ataque de Israel ao Irã e tentar entender quais consequências dessa escalada no Oriente Médio devemos esperar. E, claro, vamos levantar algumas questões não tão óbvias sobre esse ataque e vou compartilhar com vocês algumas informações privilegiadas sobre a futura operação de Israel contra o Irã. Meu nome é Alexei Petty, hoje é 13 de junho no calendário. Antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like no vídeo e comente para que os algoritmos do YouTube promovam este episódio e ele possa alcançar o maior número possível de pessoas. Agora, vamos falar sobre tudo em ordem. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram, o link está na descrição deste vídeo. Vamos então organizar tudo e passar cronologicamente pelos acontecimentos atuais no Oriente Médio. Na manhã de sexta-feira, Israel atinge o coração do complexo nuclear militar e de mísseis do Irã, realizando um ataque que, segundo relatos, matou as 3 figuras mais influentes do Irã. Os ataques ao programa nuclear do Irã e aos altos líderes militares podem ser um ponto de virada nesse conflito prolongado, já que Israel se prepara para uma grande retaliação por parte do Irã. Agora, a ameaça de uma guerra regional em escala muito maior se tornou real. Mais tarde, hoje, ficou claro que as ações de retaliação já começaram. Depois que os militares israelenses declararam que o Irã lançou mais de 100 drones Shahed em direção a Israel e que Israel começou a interceptá-los fora de suas fronteiras. A Jordânia também se uniu à defesa contra esse ataque. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, alertou que Israel enfrentará um castigo severo pelos ataques e confirmou que vários comandantes e cientistas iranianos realmente foram mortos. Um porta-voz das Forças Armadas do Irã declarou que tanto os Estados Unidos da América quanto Israel pagarão caro por isso.
O secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos da América não participaram dos ataques e que Israel informou que as ações eram necessárias para sua autodefesa. Curiosamente, na véspera, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, alertou sobre a possibilidade de um grande conflito no Oriente Médio, que pode acontecer, como ele mesmo disse, em breve, em um pronunciamento televisivo à nação. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que a operação militar atingiu o programa nuclear do Irã. E seus alvos foram a principal instalação de enriquecimento de urânio do Irã em Natanz, os cientistas nucleares iranianos e o programa iraniano de mísseis balísticos. Como declarou Netanyahu, cito, alguns minutos atrás, Israel iniciou a Operação Leão Ascendente, uma operação militar direcionada para eliminar a ameaça iraniana à própria existência de Israel. Essa operação continuará por quantos dias forem necessários para eliminar essa ameaça. No comunicado dos militares israelenses foi dito que caças israelenses também concluíram um ataque em grande escala contra sistemas de defesa antiaérea no oeste do Irã. E, como diz o comunicado dos militares israelenses, durante os ataques foram destruídos dezenas de radares e lançadores de mísseis terra-ar. Uma das pessoas mais influentes do Irã, o general Hossein Salami, comandante-chefe da elite Guarda Revolucionária Islâmica, estava entre os mortos nos ataques. A Guarda Revolucionária já confirmou essa informação. E o general de maior Mohammad Bagheri, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã e o mais alto oficial militar do país, também foi morto. De acordo com a emissora estatal iraniana, o ex-chefe de Segurança Nacional do Irã, Ali Shamkhani, que é um conselheiro-chave do Ayatollah Khamenei e ocupou o cargo de secretário do Conselho de Segurança Nacional por quase uma década, também foi morto. Entre os mortos também estavam 6 cientistas nucleares iranianos que trabalhavam justamente no programa nuclear do Irã. Os ataques de hoje indicam que Netanyahu viu uma chance de alcançar o objetivo de Israel, de destruir o programa nuclear iraniano. O Irã está agora na posição militar mais fraca, provavelmente, da última década. Após sanções econômicas paralisantes, ataques anteriores de Israel contra sua defesa aérea e a eliminação de seus representantes regionais mais poderosos, incluindo o Hezbollah. A 6ª rodada de negociações nucleares entre os Estados Unidos da América e o Irã estava marcada para domingo. Ela deveria acontecer em Omã. E é interessante que em Washington declararam que, mesmo após os ataques de Israel ao Irã, eles ainda estão abertos para essas negociações. O Irã já recusou essas negociações após o que o presidente americano Donald Trump alertou que daqui para frente só vai piorar para o Irã. É interessante que agora vários países expressaram preocupação e condenação em relação aos ataques de Israel. E, por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita declarou que o ataque mina a soberania e a segurança do Irã e representa uma clara violação das leis e normas internacionais. Já a Embaixada da China no Irã classificou a situação como grave e complexa. Durante toda a noite na capital Teherã, era possível ouvir explosões repetidas e inúmeros vídeos mostraram chamas e fumaça saindo de prédios por toda a cidade. Teherã foi alvo de um ataque massivo. O espaço aéreo do Irã também foi fechado e Israel, por sua vez, declarou estado de emergência, fechando seu espaço aéreo, fechando escolas e proibindo reuniões públicas. É interessante que agora, já dezenas de milhares de soldados israelenses foram convocados como parte da preparação para o contra-ataque iraniano. Isso foi declarado pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel. Agora vamos discutir brevemente quem foi eliminado hoje no Irã. Vamos começar com o general de divisão Hossein Salami. Este é o chefe do corpo secreto, ou melhor, semi-secreto, da Guarda Revolucionária Islâmica. Ele controlava as forças militares mais poderosas do Irã e se reportava diretamente ao líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei. De acordo com o dossiê de sanções dos Estados Unidos da América, Salami nasceu em 1960 e lidera a Guarda Revolucionária Islâmica desde 2019. Nessa posição, ele comandava um dos instrumentos mais poderosos nas mãos do Estado iraniano, que desempenhou um papel importante na repressão à dissidência interna e na projeção da influência do Irã no exterior. A Guarda Revolucionária financia e apoia uma extensa rede de chamados milicianos em toda a região, que utiliza para atacar militares dos Estados Unidos da América e de outros países em todo o Oriente Médio.
Todas essas forças de proxy do Irã são supervisionadas pela Guarda Revolucionária Islâmica. E a Guarda Revolucionária também fornece armamentos, financiamento e qualquer outro tipo de apoio aos Houthis do Iêmen, ao Hezbollah, ao Hamas e ao que chamam de Eixo da Resistência no Iraque. A Guarda Revolucionária participou integralmente de todas as operações militares na Síria. E, consequentemente, se falarmos sobre os Houthis do Iêmen, é justamente o apoio da Guarda Revolucionária que permite a esse grupo atacar a navegação internacional no Mar Vermelho e lançar mísseis e drones contra Israel. Salami comandava a Guarda Revolucionária quando o Irã lançou centenas de drones e mísseis contra Israel em abril e outubro do ano passado. Além disso, é importante destacar que foi justamente o Salami, eliminado hoje, quem liderou a operação quando a Guarda Revolucionária abateu o avião de passageiros ucraniano logo após sua decolagem do aeroporto internacional de Teherã. Como você deve se lembrar, como resultado disso, todas as 176 pessoas a bordo morreram. De acordo com a agência de notícias iraniana MEHR, um comandante não identificado da Guarda Revolucionária, que operava o sistema de defesa antimísseis TORM-1 e derrubou o avião, foi condenado a 13 anos de prisão. Salami não foi responsabilizado. E é preciso destacar que remover Salami seria algo semelhante a remover o presidente. Por exemplo, se compararmos com o Comitê Conjunto de Chefes de Estado-Maior dos Estados Unidos da América, isso está no nível do Comandante Supremo das Forças Armadas. Vamos em frente. O general de divisão Mohammad Bagheri também foi morto hoje. Desde 2016, ele ocupava o cargo de chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, cujo efetivo pode ultrapassar 500 mil pessoas. O Estado-Maior do Irã é o mais alto órgão militar do país, responsável por implementar políticas, controlar e coordenar as atividades das Forças Armadas. Bagheri foi sancionado pelos Estados Unidos, junto com outras 9 pessoas do círculo de Ayatollah Khamenei, que durante décadas oprimiram o povo iraniano, exportaram o terrorismo e implementaram políticas desestabilizadoras em todo o mundo. Conforme documento do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América, bem, é isso por hoje. A mídia americana informa que em abril deste ano, Bagheri se encontrou em Teherã com o ministro da Defesa da Arábia Saudita, príncipe Khalid bin Salman Al Saud, durante uma rara visita de um alto representante da família real da Arábia Saudita à República Islâmica. E então, no mês seguinte, foi relatado que, durante o encontro, o ministro da Defesa da Arábia Saudita alertou Bagheri, dizendo que seria melhor levar a sério a proposta de Donald Trump sobre negociações do acordo nuclear. Já que essa é uma maneira de evitar exatamente o que aconteceu hoje, ou seja, o ataque de Israel ao Irã, vamos continuar. Ali Shamkhani, que também foi eliminado hoje, era um assistente próximo do líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, e representou Teherã nas negociações que resultaram em um acordo histórico para a restauração das relações diplomáticas com a Arábia Saudita. Agora já está confirmada a informação sobre a morte dele. Shamkhani ocupou o cargo de principal autoridade de segurança nacional do Irã durante uma década, desde 2013. Bem, antes disso, ele ocupou uma série de cargos importantes, inclusive na Guarda Revolucionária Islâmica e no Ministério da Defesa do Irã. Segundo analistas, ele era uma estrela em ascensão da diplomacia iraniana, bem conhecido nos círculos de política externa de Washington e da Europa. Shamkhani representou o Irã nas negociações com autoridades da Arábia Saudita, que foram mediadas pela China. Mas, em meados de 2023, ele foi subitamente substituído e um pouco colocado de lado. Mas mesmo assim, ele também é um funcionário iraniano de alto escalão. Curiosamente, os Estados Unidos da América inicialmente negaram o envolvimento nesse ataque. O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos da América não estão envolvidos nos ataques de Israel contra o Irã, destacando que Israel comunicou aos Estados Unidos da América que essas ações são necessárias para sua autodefesa. Segue a citação de Marco Rubio. Esta noite, Israel tomou uma ação unilateral contra o Irã. Não estamos envolvidos nos ataques contra o Irã. Nossa prioridade é proteger as forças americanas na região. Israel informou que, em sua opinião, essas ações são necessárias para a autodefesa. O presidente Trump e a administração tomaram todas as medidas para proteger nossas forças e seguem em contato com nossos parceiros regionais. Permitam-me esclarecer, o Irã não deve mirar nos interesses ou no pessoal dos Estados Unidos da América.
Ao mesmo tempo, Trump está convocando hoje uma reunião do gabinete de ministros, já que Israel começou a atacar o Irã, e espera-se que lá sejam tomadas decisões sobre como os Estados Unidos da América podem continuar participando dessa operação. Logo depois disso, o presidente americano já avisou o Irã que seria melhor para eles fazerem um acordo nuclear e desistirem da ideia de obter armas nucleares. Porque ele sabe que Israel está apenas começando e que os próximos ataques ao território do Irã serão muito mais fortes. E insinuou que suas instalações nucleares, de um jeito ou de outro, serão realmente destruídas. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmou que Israel atacou instalações nucleares no Irã e declarou que a operação continuará por muitos dias. Como afirmou Netanyahu, essa operação continuará por quantos dias forem necessários para eliminar a ameaça. Ele disse que o Irã tem um programa de desenvolvimento de armas nucleares e afirmou que o país pode criar armas nucleares se não for detido. Esse é um perigo claro e real para a própria sobrevivência de Israel. Nós atacamos o programa nuclear iraniano, atacamos a principal instalação de enriquecimento do Irã em Natanz, atacamos os cientistas nucleares iranianos que trabalham na bomba iraniana. Também atacamos o coração do programa de mísseis balísticos do Irã. Ao nos defendermos, também protegemos os outros, protegemos nossos vizinhos árabes. Eles também sofreram com a campanha de caos e massacre do Irã, declarou hoje Netanyahu. Hoje, Israel declarou que os ataques ao Irã visam eliminar 3 componentes da ameaça iraniana, sendo o primeiro a obtenção de armas nucleares pelo país. Aqui está o que um dos funcionários de Israel declarou, cito: "Pela primeira vez estamos revelando que o regime iraniano está promovendo um programa secreto para criar armas nucleares. O Irã possui material físsil suficiente para criar 15 bombas nucleares em apenas alguns dias." O segundo componente da ameaça são os milhares de mísseis balísticos do Irã, que ele planeja dobrar e, eventualmente, triplicar. Citação: "Estamos falando de uma quantidade de mísseis que, mesmo sem armas nucleares, representam uma ameaça existencial." E o terceiro componente é a disseminação de armas e munições pelo Irã entre forças procuradoras regionais para usá-las contra Israel. É interessante que o ataque de Israel também tenha os chamados efeitos colaterais. O fato é que os preços do petróleo americano subiram bruscamente logo após Israel ter realizado ataques contra o Irã, visando instalações nucleares e militares do país. O fato é que, literalmente 1 hora após o ataque, o preço do petróleo subiu mais de 8%, chegando a quase $74 por barril. Isso coloca o petróleo a caminho do maior aumento percentual em um único dia desde março, de 2022, quando a Rússia invadiu o território da Ucrânia. Já na tarde de sexta-feira, o Exército de Defesa de Israel publicou um vídeo mostrando como Tzahal, durante um ataque ao sistema de defesa aérea do regime iraniano, eliminou dezenas de radares e lançadores de mísseis terra-ar. Como escreve Tzahal, cito: "Nas últimas horas, caças da Força Aérea, sob a orientação precisa da inteligência, realizaram um ataque em larga escala contra o sistema de defesa aérea do regime iraniano no oeste do Irã. Durante os ataques, dezenas de radares e lançadores de mísseis terra-ar foram destruídos." E como é destacado na mensagem, ao longo de toda a guerra, o Exército de Defesa de Israel atacou sistematicamente o sistema de defesa aérea do regime iraniano e seus representantes no Oriente Médio. Além disso, surgiu um ponto muito interessante. Porque, segundo a mídia israelense, Israel se preparou durante muitos anos para uma operação contra os programas nuclear e de mísseis do Irã. A preparação incluiu a criação de uma base de drones dentro do Irã e o envio de armas de alta precisão e forças especiais para esse país. Agora, na Ucrânia, já estão brincando que essa foi a Operação Teia 2.0. Segundo representantes das Forças de Segurança de Israel, a operação foi baseada em um planejamento conjunto próximo entre as Forças de Defesa de Israel e o Mossad. Segundo o representante, agentes do Mossad criaram uma base de drones em território iraniano perto da capital Teherã. Esses drones foram ativados durante a noite e atacaram lançadores de mísseis terra-terra direcionados a Israel. Além disso, veículos com sistemas de armamentos foram secretamente introduzidos no Irã. Esses sistemas desativaram as defesas aéreas iranianas, garantindo superioridade aérea e liberdade de ação para os aviões israelenses no território do Irã nesta noite.
O terceiro elemento oculto da operação foi o posicionamento de comandos do Mossad, com mísseis de alta precisão perto das baterias antiaéreas no centro do Irã. A operação se baseou em pensamento inovador, planejamento ousado e aplicação precisa de tecnologias avançadas. Unidades especiais e agentes operando no próprio coração do Irã e passando completamente despercebidos pelos serviços de inteligência locais, declararam hoje no Mossad. Logo depois disso, surgiram informações na internet de que o local, que é o centro das ambições nucleares do Irã, estava em chamas, de acordo com imagens nas redes sociais. Em particular, o complexo nuclear em Natanz. Esta é uma cidade a cerca de 250 quilômetros ao sul da capital Teherã, considerada a maior instalação de enriquecimento de urânio do Irã e abriga o programa nuclear avançado do país. Analistas dizem que a instalação é usada para o desenvolvimento e montagem de centrífugas para o enriquecimento de urânio, uma tecnologia-chave que transforma o urânio em combustível nuclear. Um vídeo nas redes sociais mostra fumaça subindo próximo a essa instalação. E além disso, este vídeo mostra grandes nuvens de fumaça subindo alto no céu a partir desse complexo. Dados do Sistema de Informações sobre Incêndios para a Gestão de Recursos da National Aeronautics and Space Administration mostraram que o incêndio nas instalações começou depois das 2 da manhã, horário local, ou seja, logo após a Força Aérea de Israel atacar esse local. A informação sobre o ataque ao local em Natanz foi indiretamente confirmada hoje também pela Agência Internacional de Energia Atômica. Em particular, o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, declarou o seguinte: a Agência Internacional de Energia Atômica pode confirmar que o local em Natanz está entre os alvos. A agência está em contato com as autoridades iranianas sobre os níveis de radiação. Também estamos em contato com nossos inspetores no local. Mas, mais tarde, a Agência de Energia Atômica do Irã acabou sendo obrigada a informar que a principal instalação de enriquecimento de urânio do Irã, em Natanz, foi realmente danificada como resultado do ataque de Israel. A agência informou que o complexo possui instalações acima e abaixo do solo, e ainda não está claro o que exatamente foi danificado. Porém, não há relatos de vítimas. O chefe do órgão de controle nuclear da Organização das Nações Unidas, Rafael Grossi, declarou que as autoridades iranianas confirmaram que Natanz foi atingida, porém não foi registrado nenhum aumento no nível de radiação. Grossi também informou aos membros do Conselho da Agência Internacional de Energia Atômica que outras instalações nucleares no Irã, como Isfahan e Fordow, ainda não foram afetadas. Pouco depois, a mídia estatal do Irã relatou um novo ataque israelense, mostrando uma grande coluna de fumaça subindo após uma explosão na cidade de Tabriz, no noroeste. A agência de notícias Tasnim informou que o aeroporto de Tabriz está atualmente sob ataques massivos de Israel. Agora surgem dúvidas sobre se o Irã realmente conseguirá responder massivamente a Israel em retaliação ao ataque de hoje. A questão é que, sim, o Irã já lançou cerca de uma centena de drones Shahed, mas depois disso surgem algumas dúvidas. A questão é que hoje Israel atacou muitos locais de armazenamento de mísseis e destruiu lançadores de mísseis. E o Exército de Defesa de Israel declarou que concluiu um ataque em larga escala contra o sistema de defesa antiaérea do regime iraniano no oeste do Irã. No âmbito desses ataques, dezenas de radares e lançadores de mísseis terra-ar foram destruídos. Vídeos na internet já mostram como tudo ocorreu. E além disso, até mísseis balísticos que já estavam apontados para Israel foram destruídos. Além disso, na cidade iraniana de Kermanshah, um depósito de mísseis foi atacado e também apareceu um vídeo do incêndio nesse depósito. Além disso, um pouco mais tarde, hoje à tarde, Israel atacou bases de aviação tática em Shiraz e Tabriz. E de lá também há vídeos mostrando enormes nuvens de fumaça subindo, o que indica que realmente atingiram um local de concentração de aeronaves. No vídeo é possível ver a detonação secundária de munições. Além disso, hoje também apareceu na internet um vídeo mostrando como lançadores móveis de mísseis balísticos foram interceptados na cidade de Kermanshah. E não está descartado que isso tenha sido feito justamente por agentes do Mossad em solo, ou seja, com certeza não foi do ar. E sabe-se que esses lançadores móveis estavam apontados para Israel. Portanto, aqui podemos concluir que Israel de fato destruiu o potencial de mísseis do Irã. No momento, pelo menos tudo o que já estava preparado para um ataque de retaliação foi certamente atingido. Portanto, aqui surgem grandes dúvidas sobre se o Irã conseguirá responder de alguma forma a Israel em um futuro próximo.
E o ponto culminante do ataque de hoje de Israel ao Irã, até o momento, foi a declaração do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que alertou o Irã sobre a necessidade de concordar com o acordo nuclear, antes que não sobre nada dela. E Trump sugeriu que os próximos ataques de Israel ao Irã serão ainda mais violentos. Então, Trump escreveu hoje que os líderes iranianos não sabiam o que deveria acontecer. Todos eles agora estão mortos e vai ficar ainda pior. Citação: já houve muitas mortes e destruição. Mas ainda há tempo para acabar com esse massacre e os próximos ataques que já estão planejados serão ainda mais brutais. O Irã deve fazer um acordo enquanto ainda resta algo e salvar o que um dia foi conhecido como Império Iraniano. Agora vou apresentar na íntegra a postagem de Donald Trump na rede social. Lembro que para 15 de junho estavam previstas negociações entre Estados Unidos da América e Irã em Omã, mas o Irã está se retirando delas. E então, continuando, Donald Trump escreveu o seguinte hoje: eu dei ao Irã chance após chance de fazer um acordo. Eu disse a eles nas palavras mais fortes: apenas façam isso. Mas por mais que tentassem, por mais perto que estivessem, eles simplesmente não conseguiam fazer isso. Eu os avisei que seria muito pior do que tudo que conheciam ou esperavam. Que os Estados Unidos produzem imediatamente o melhor e mais mortal equipamento militar do mundo. E que Israel tem muito disso, vai ter ainda mais, e eles sabem como usar. Alguns apoiadores linha dura do Irã falaram com ousadia, mas eles não sabiam o que deveria acontecer. Todos eles já estão mortos e só vai piorar. Houve muitas mortes e destruição, mas ainda há tempo para acabar com o massacre. Os próximos ataques planejados serão ainda mais brutais. O Irã deve fazer um acordo antes que não sobre nada dele. E salvar o que um dia foi conhecido como Império Iraniano. Chega de mortes e destruição. Apenas façam isso antes que seja tarde demais. Que Deus abençoe vocês, escreve Donald Trump. Portanto, é evidente que, em breve, Israel continuará atacando o Irã e, como declarou Netanyahu, essa guerra será longa. Mas os americanos tentarão usar essa escalada para, de fato, pressionar o Irã a capitular, abrir mão de seus interesses e assinar o acordo nuclear. E, o mais importante, ao abandono do programa nuclear, faço uma pausa aqui. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários abaixo. Peço mais uma vez que se inscreva no canal do Telegram. Lá postamos as notícias de forma mais rápida. E se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso financeiramente com qualquer doação. Pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. É isso. Cuidem-se. Tchau. Legenda criada por